Venho hoje derramar meu sorriso, meu pesar. Eis a minha entrega, eis a minha entrega. Aos teus pés abandonar o meu crer, meu duvidar. Eis a minha entrega. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Venho hoje derramar meu sorriso, meu pesar. Eis a minha entrega, eis a minha entrega. Aos teus pés abandonar o meu crer, meu duvidar. Eis a minha entrega. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Abale o chão da vã tradição, restaure a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Abale o chão da vã tradição, restaure a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Abale o chão da vã tradição, restaure a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Abale o chão da vã tradição, restaure a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. É com isso em mente que nós iniciamos o culto desta noite. Nós queremos que Cristo reine na nossa vida. Nós rogamos a Deus que o que estamos fazendo aqui não seja mera tradição, mas que seja do mais profundo do nosso coração, um culto vivo ao Deus vivo. É assim o nosso sentimento nesta hora de culto. E eu convido você a abrir a sua Bíblia e a ler na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no verso 18 ao verso 25. Romanos capítulo 8,
do verso 18 ao 25, um texto muito próprio, irmãos, diante de tudo que estamos vivendo nesses dias. A palavra de Deus nos diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Até o verso 25, e com base nisso, irmãos, na esperança viva da redenção, tanto do nosso corpo como da nossa alma, o nosso ser completo no dia do Senhor, é que nós então, a exemplo do apóstolo, cremos que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Mas já vivemos um pouco daquilo que vai ser revelado em nós, por isso somos felizes em Jesus. É isso que nós vamos cantar agora, o hino 108 dos nossos hinários, aflição e paz. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Hino 108. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo
lembrar a história deste hino, não é? O autor tinha perdido as filhas no naufrágio. E ele, revendo a sua vida, recordando da sua perda, à luz da palavra, pôde escrever essas palavras maravilhosas. Vamos orar ao nosso Deus, falando quase que as mesmas palavras, usando as mesmas expressões, dizendo para Ele assim: Senhor, se o Senhor me der paz, se o Senhor me der dor, seja o que for, Tu me fazes saber que feliz contigo eu sempre sou. Ó Deus, Pai querido, obrigado a Deus. Que gloriosa oportunidade, que glorioso momento o Senhor nos dá. Momento, ó Deus, de estarmos com a palavra aberta, Tua palavra, bendita palavra, certos da Tua presença, em dias tão maus que nos rodeiam, buscando o nosso Criador, buscando a Ti, que és o nosso sustentador, é o Redentor das nossas almas, é aquele que de fato e de verdade nos dá paz, paz que o mundo nem conhece. Obrigado a Deus, porque realmente podemos cantar esta verdade. Obrigado a Deus, somos felizes contigo. E a Tua vinda é o que mais ansiamos, ó Deus, para o encontro do Senhor nos ares. O que, segundo o Teu servo, nosso irmão Paulo do passado, é incomparavelmente melhor. Ó Deus, mas enquanto esse dia não chega, fortalece as nossas vidas. Aceita a nossa adoração nesta hora, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado em nós, em dias difíceis. Obrigado, ó Pai. Obrigado pelo Teu amor demonstrado no suprimento de cada dia. Obrigado a Deus porque o Senhor segura firme na nossa mão. O Senhor nos anima. Obrigado a Deus por termos o Senhor como a maior referência, o maior referencial das nossas vidas. Glórias sejam dadas ao Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós agora, irmãos, como temos feito de uns domingos para cá, queremos ao mesmo tempo louvar a Deus através da música, mas também recordar. Queremos matar a saudade do nosso coral. Então nós vamos agora louvar a Deus com um hino pelo nosso coral, Melodias de Vitória.
Glória ao nome do nosso Deus, não é, irmãos? Porque nós podemos clamar ao Senhor com a nossa voz e Ele nos responde. Esta é a nossa certeza com base na palavra de Deus. E nós vamos orar, melhor, antes de orarmos e cantarmos, nós vamos ler a Escritura agora. Eu peço que você abra e leia comigo, como sempre temos feito aqui nos nossos cultos online, não é? Eu leio um pouquinho mais devagar para que você na sua casa possa acompanhar e ler juntamente, uma leitura conjunta, de forma alternada, não é? Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 13 até o capítulo 5, versículo 11. Eu vou repetir. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13, até o capítulo 5, versículo 11. A palavra do nosso Deus nos diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. O texto sagrado, irmãos, que por si só, sem comentário algum, já é enlevo, não é? Para a nossa alma, é enriquecedor. É a esse Deus que nos dá esperança em Cristo, é esse Deus que um dia voltará para buscar os seus, reunir a sua igreja, para estarmos, como disse agora há pouco, com Ele entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, reunida a igreja, o povo de Deus. É esse Deus que nós vamos louvar nessa hora, cantando cânticos espirituais. E nós podemos, irmãos, dizer que nós vemos a glória do nosso Deus aqui, já. A glória que um dia vai ser completa, total, plena. Agora nós já podemos ver e experimentar da glória
desse nosso grande Deus. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Amém. Vamos mais uma vez dizer: eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvando o seu nome, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Glória a Deus. Amém. Amém. Vamos cantar agora, irmãos, nesse mesmo clima, não é? Nesse espírito de adoração ao nosso Deus, que o nosso Deus é santo. Na verdade, Ele é o Emanuel, é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vive está, Ele sempre existiu, Ele reinará. Vamos louvar ao nome do Senhor. Tu és santo, Senhor. Ele é meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emanuel, é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vivo está, Ele ressurgiu, Ele reinará, Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Tu és santo, poderoso, tu és digno, de adoração. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre.
amarei. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo, adoro, diante dele eu me prostro. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo, adoro, diante dele eu me prostro. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Tu és santo, tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre te amarei. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro, diante dele eu me prostro. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo, adoro, diante dele eu me prostro. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, príncipe da paz, só por ele eu viverei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emanuel, é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vive está, Ele ressurgiu, Ele reinará, Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Amém. E quão lindo é o nome do nosso Senhor. Um dia estaremos na presença real, física do nosso Mestre. O veremos como Ele é. Assim como Ele foi elevado aos céus, nós ali estaremos. Mas vamos desde já proclamar em alto e bom som: ó, quão lindo esse nome é. No início eras a palavra,
maravilhoso é, oh quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh quão maravilhoso é o nome de Jesus. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Eu não sei você, mas eu fico pensando quando estivermos na presença do Senhor. É verdade que nós já estamos na presença dele, não é? Mas naquele dia, eu quero convidar você agora a abrir a Bíblia mais uma vez. Deixa eu me refazer aqui. E vamos ler, irmãos, e vamos meditar no texto sagrado, palavra do Senhor para nós, a mensagem que eu creio Deus colocou no nosso coração. Hoje pela manhã na nossa escola dominical nós já estudamos sobre Marcos 13, falando sobre aspectos da volta do nosso mestre, do nosso Redentor. E agora nós vamos fazer uma composição, aliando ao estudo da manhã, agora o texto da segunda carta de Pedro. Abra lá sua Bíblia, segunda carta de Pedro, no capítulo 3.
E nós vamos ler do verso 1 ao verso 14. 2 Pedro, capítulo 3, verso 1 ao verso 14. Eu faço a leitura, peço que os irmãos, com muita atenção, para a palavra do nosso Deus, para aquilo que Ele quer nos falar nessa noite, estejam aí atentos à leitura. Palavra que nos diz: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer: que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, ou que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Até aqui o verso 14, o texto que vai servir de base para a nossa mensagem nesta noite, irmãos. Que Deus, o mesmo que inspirou a Sagrada Escritura, esteja nos guiando à sua verdade nesta hora. Meus irmãos, numa época de sucessivas crises, não é? Eu tenho para mim que poucos crentes, diria até pouquíssimos, têm se incomodado com a segunda vinda de Cristo. Isso é um fato. E é para mim um fato alarmante. É um fato alarmante porque o ensinamento bíblico sobre a segunda vinda, o retorno do nosso Mestre, do nosso Redentor, não é algo dispensável. E nem tampouco é teoria para interessar poucos curiosos. A expectativa sobre o retorno de Jesus, irmãos, é uma das características mais caras do cristianismo. É uma pérola perdida, por assim dizer, na vida de muitos cristãos. É algo que precisa ser retomado. Senão o preço certamente será muito alto. Os autores do Novo Testamento ensinam com regularidade a doutrina da volta do nosso Senhor. Esse ensino da volta do Senhor pode ser encontrado em
todos os livros do Novo Testamento, com exceção de 3 ou 4. Na verdade, com exceção apenas de Gálatas, Filemão, 2º e 3º João. Todo o Novo Testamento permeado, recheado das promessas do retorno do nosso Senhor. Jesus disse que o crente deve então viver neste mundo observando os sinais dos tempos. Alguns desses sinais nós já sempre vimos e estudamos: a proclamação do Evangelho a todas as etnias, o surgimento de falsos cristos, falsos profetas, falsos mestres. Isso tem se alastrado, não é? Um período de crescente iniquidade, guerras, terremotos, epidemias, a vinda do anticristo. Precisamos observar, irmãos, fazer uma leitura à luz das Escrituras dos nossos dias, dos nossos tempos. E ao observar esses sinais, nós como crentes somos como que fortalecidos na fé, certos de que Deus está conduzindo a história mundial para o dia glorioso, para o dia majestoso da volta de Cristo. Nós já estamos vivendo os últimos dias, irmãos. A vinda de Cristo inaugurou a era do reino de Deus. Então, a igreja vive no reino, desfruta já da sua realidade, da sua presença, contudo, aguarda ainda o regresso de Cristo, quando ele dará início a uma nova era, não é? Decorrente da anterior, mas uma era de consumação do seu reino. E com base no texto que lemos, eu gostaria de nessa noite pensar biblicamente a respeito disso, irmãos. Talvez a grande pérola perdida e esquecida por nós, a pérola do ensino a respeito, ensino bíblico a respeito do retorno, da segunda vinda de Cristo, do dia de Deus, o dia do Senhor, que é na verdade o elemento de transição entre o já, ou seja, a realidade do reino presente, e o ainda não, a consumação plena do reino. Nós vivemos, irmãos, nesta tensão entre o já e o ainda não. E o dia do Senhor será a transição disso. E eu quero enfocar hoje a relevância dessa doutrina, desse ensino bíblico tão caro ao cristianismo, como eu disse, para a nossa vida cotidiana. É algo muito prático, não é apenas mera tese, teoria. Eu gostaria de fazer isso demonstrando pelas Escrituras que a segunda vinda realmente importa, irmãos. A segunda vinda deveria mexer muito mais comigo e com você. Porque o dia do Senhor virá de modo tão irrevogável quanto o dia do dilúvio. Você se lembra do dilúvio? Assim como o dilúvio chegou nos tempos de Noé ali, e depois do anúncio inicial, daquele julgamento iminente, até a sua execução final, quando foi fechada a arca, Deus concedeu um período de graça de 120 anos, Deus fixou aquele tempo. Assim também, irmãos, o dia do Senhor será no tempo escolhido por Deus. E é certo que alguns questionam a vinda desse dia, mas ainda assim ele virá. E então o tempo cósmico, vamos dizer assim, criado por Deus, vai ter fim. Deus deu início ao tempo cósmico, né? Quando ele criou o universo. O tempo é para nós, não é para ele. Mas quando o dia do Senhor chegar, o tempo cronológico vai desaparecer na eternidade. E Jesus ensinou estas coisas de forma definitiva, quando ele se valeu de afirmações diretas e também de parábolas aqui no Novo Testamento, transmitindo essa verdade para os seus discípulos naquela época, naqueles dias, e também a nós hoje. Confortando-nos com isso, alertando-nos quanto à necessidade de estarmos sempre vigilantes para recebermos o nosso Senhor. É só vermos alguns textos da Bíblia, dentre tantos outros. Por exemplo, Mateus 19, verso 28, que nos diz: Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Veja aqui, irmãos, que nós temos aqui a menção à regeneração.
É o dia do Senhor. Vemos aqui que nesse dia o Filho do Homem vai se assentar no trono da sua glória, e também o seu povo assentados sobre tronos para julgar. Mateus 24, 44 nos diz assim: por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Precisamos estar prontos, irmãos, mais que prontos. Precisamos estar já na iminência disso, preparados, porque quando não cuidarmos, o Filho do Homem estará de novo aqui conosco. Mateus 25, 13, que diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Nós não sabemos a data, irmãos, e por isso precisamos, diz aqui o texto, vigiar. É o que ensinou-nos o Senhor Jesus. Temos ainda o texto de Lucas 17, 24, que fala da imagem do relâmpago, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem não vai ser secreta, todo olho o verá, assim como o relâmpago, irmãos. E fechando esta menção de alguns dos inúmeros textos do Novo Testamento, João 14, versos 1 a 3, palavras de Cristo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Reparem, irmãos, a menção aqui de Cristo às muitas moradas na casa do Pai. E também o que ele disse, que neste momento ele está nos preparando lugar lá. Mas vai chegar o dia, e não vai tardar, irmãos. Os sinais dos tempos nos mostram isso, em que ele vai voltar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Para quê? Para que estejamos juntos, para que onde estou, ele disse, estejais vós também. Irmãos, essa certeza está expressa em todas as partes do Novo Testamento. Os apóstolos ensinaram essa doutrina, era parte essencial da pregação deles, da pregação apostólica, era fruto de suas convicções. E a igreja também vivia, irmãos, no seu dia a dia, na expectativa desta bendita esperança. A bendita esperança do regresso glorioso de Cristo. E temos tantos outros textos, mas eu quero apenas mencionar um aqui, que é o de Filipenses 1,6. Paulo disse: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Olha a menção, irmãos, que inundava a vida diária dos nossos primeiros irmãos da igreja primitiva. Até ao dia de Cristo, eles viviam isso. Então a igreja ali, alimentada por essa fé, fundamentada nesta palavra de Cristo, nunca duvidou da sua vinda. E vivia, como eu disse, cercada dessas impressões que muitas vezes não fazem parte, não têm feito parte da minha caminhada e da sua caminhada aqui. E a essa altura, irmãos, eu creio que nós precisamos falar de algo que, de uma maneira errada, de atitudes erradas para com a segunda vinda, porque contrastando com o ensino bíblico, nós hoje podemos estar tão envolvidos com os negócios deste mundo, que nós perdemos a dimensão da eternidade, irmãos, nos detendo só no aqui e agora, esquecendo que o aqui e agora é apenas a infância da eternidade. Como disse o reverendo Hermes Maia Pereira da Costa, o aqui e agora, os dias em que vivemos, o que nos cerca nesse momento das nossas vidas, repito, é apenas a infância da eternidade. Não atentando assim para a importância da segunda vinda de Cristo, testemunhada na Escritura, irmãos. Por isso eu creio que nós devemos analisar algumas atitudes erradas em relação à volta de Cristo. A primeira delas, a indiferença. A indiferença. Há o perigo de nós começarmos a achar que o Senhor está demorando. E por isso nós passamos a viver e passamos a agir de modo como se ele não fosse mais voltar.
aceitando assim as insinuações maldosas de gente descrente. Gente descrente é que pensa assim, dos escarnecedores, a respeito da suposta fragilidade do alvo da nossa fé, não é? Esse equívoco, irmãos, vai acarretar fatalmente uma postura relapsa, minha e sua, diante de Deus, diante da sua palavra neste mundo. Os versos 3 e 4 trazem as palavras ditas pelos descrentes sobre isso, pelos escarnecedores. Veja bem aí, virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, com arrogância, percebe? Eles negam, descrentes, escarnecem, negam que o dia do julgamento virá. Eles repudiam a mensagem de que devem prestar contas num dia determinado por Deus. Eles zombam disso, não é? Prestar contas de palavras e atos. Escarnecem da promessa de Jesus, de que no último dia ele voltará. E perguntam, reparou aqui no texto? Perguntam presunçosamente, onde está essa vinda que ele prometeu? Aliás, observe que eles não estão interessados no quando, né? A pergunta não é, quando é que isso vai acontecer? Eles não estão interessados no tempo da volta de Jesus. Eles perguntam onde? De forma a zombar realmente. Eles duvidam da veracidade da palavra escrita, da palavra falada e registrada, palavra de Deus, de maneira parecida com o que fez o povo judeu. Os judeus, nos dias em que antecederam o exílio, o cativeiro, eles perguntaram também zombeteiramente, vamos dizer, onde é que está a palavra do Senhor, que se cumpra, conforme lemos no livro do profeta Jeremias. Mas Jesus diz, irmãos, que quando voltar, as pessoas que o rejeitam ficarão tão surpresas quanto ficaram os contemporâneos de Noé quando pereceram ali no dilúvio. Serão também como o povo de Sodoma e de Gomorra, que foi destruído pelo fogo, pelo enxofre. O caráter repentino da volta do nosso mestre vai surpreender muita gente. Os descrentes, os escarnecedores, que proclamam em alta voz que o nosso Senhor não virá. Aliás, nos escritos de Pedro, Paulo e João, nós vemos ali comparada a segunda vinda de Cristo com a chegada de um ladrão, não é? Um ladrão que de repente vem sem avisar, portanto, e rouba os bens de alguém. Então, irmãos, essa atitude para com a volta de Cristo é pecaminosa. A indiferença é uma atitude errada por ser pecaminosa. Como também o é o fanatismo, outra atitude errada para com a volta do Senhor. Em oposição à indiferença, não é? Nós podemos ficar tão fascinados com o estudo desse assunto, irmãos. A exemplo dos Tessalonicenses, você deve se lembrar que interpretavam de forma errada a verdade sobre a vinda de Cristo e até estavam deixando de trabalhar, não é? Para esperar, para aguardar o Senhor. Eu e você podemos ficar tão fascinados com estas coisas, com o ensino bíblico a respeito disso, e podemos cometer o mesmo equívoco, ou similar, quem sabe ficando nervosos, ansiosos, fanatizados, marcando hora, local, data para a vinda de Jesus, como muitos já têm feito e ainda fazem, assumindo, quem sabe até, uma postura de superioridade sobre outros irmãos, né? Devido ao nosso suposto conhecimento escatológico, ou seja, das coisas do fim. Nós devemos ter humildade, irmãos. Humildade para agir dentro do âmbito daquilo que Deus nos revelou. Portanto, nem indiferença, nem fanatismo. O fanatismo é uma distorção. Não podemos ser nem indiferentes e nem fanáticos para nada. E também não podemos ser em relação à vinda do nosso Senhor. Por isso nós devemos atentar aqui às atitudes corretas para com a segunda vinda. O texto que lemos nos fornece essas atitudes corretas, irmãos. Como vivermos hoje
sem deixarmos de lado essa preciosa pérola do ensino da Escritura sobre a volta do nosso Redentor. Primeira atitude correta para com isso é a atitude da paciência e da firmeza. Creio que você sabe muito bem de como isso é necessário. Paciência e firmeza, ainda mais em dias maus. Jesus Cristo voltará no tempo certo, como vimos, determinado por Ele mesmo. Aliás, o versículo 9 do texto lido diz que o Senhor não retarda a sua promessa. Então, irmãos, a nossa paciência deve ser fortalecida por esse ensinamento da Escritura, fortalecida pela Escritura Sagrada, pela promessa de Deus aqui relatada. Nós devemos então, firmados nisso, irmãos, suportar as aflições de dias maus como os nossos, sem recorrermos a um comportamento anticristão, ou de violência, ou de agressividade, ou de vingança, espírito de vingança, ou mesmo a um espírito de ressentimento. Paciência e firmeza. Devemos permanecer firmes no cumprimento dos princípios bíblicos, vivendo aqui uma outra ética, a ética do reino, ensinada, vivida por Cristo. Antes do céu, vivendo como quem lá já estivesse. Mas a segunda postura correta, uma outra atitude correta para com a vinda do Senhor, é a atitude da oração e da vigilância. Irmão, irmã, oração e vigilância. Nós devemos orar para que nós e nossos irmãos permaneçamos firmes na graça de Deus até a vinda de Cristo. E nós devemos vigiar, irmãos. Orar e vigiar. Não é esse o ensino do nosso mestre? A vigilância denota uma prontidão moral e espiritual para nos encontrar com o Senhor em qualquer tempo, em todo e qualquer momento. E vejam que a vigilância que a Bíblia fala, que o Senhor Jesus nos ensinou e nos comanda, ela não é uma vigilância apática, ela não é uma vigilância desleixada, é uma vigilância ativa. É uma vigilância que nos leva a usar os nossos talentos no reino de Deus, enquanto o Salvador não vem. Você sabe que tudo que temos é pela graça de Deus, né? Então devemos usar dons e talentos enquanto Ele não chega. Usar todos os recursos que Ele mesmo nos deu, espirituais, intelectuais, morais, materiais, a serviço do reino do Senhor. Essa é uma vigilância ativa, porque implica em vivermos em comunhão com Deus e crescermos espiritualmente enquanto o Salvador não vem. A melhor forma de nos prepararmos para nos encontrar com o Senhor é vivendo diariamente com Ele, tendo uma vida ilibada na sua presença, uma vida transparente, crescendo, como eu disse, espiritualmente. Aliás, é isso que o apóstolo Pedro fala aqui no final do capítulo que lemos, no último versículo da carta, né? Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quanto mais se aproxima o dia da vinda do nosso Senhor, maior empenho nisso devemos ter, em crescer na graça do Senhor, no conhecimento dEle. Irmãos, esta é uma atitude correta, oração e vigilância. Mas uma outra atitude é a da expectativa e da urgência. A consciência da vinda de Cristo, da sua iminência, do significado glorioso desta vinda nos servos de Deus, gera, irmãos, uma alegre e bendita expectativa. Pedro nos diz aqui que nós devemos esperar e apressar a vinda do dia do Senhor, não é isso? Verso 12, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Irmão e irmã, a palavra traduzida por apressar indica-nos um desejo intenso pelo que virá. Envolve, irmãos, a ideia de diligenciar com zelo, ou seja, eu apresso a vinda do dia de Deus quando eu me torno ainda mais zeloso, ainda mais
dedicado, ainda mais voltado para as coisas de Deus, enquanto nosso Redentor, enquanto o Senhor Jesus não vem. Aliás, há um texto muito sugestivo no Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 14, que diz que será pregado o Evangelho como testemunho a todas as nações por todo o mundo. Então virá o fim. E nós podemos olhar para esse verso à luz do que Pedro está falando aqui, irmãos. Uma das coisas que devemos fazer é pregar. Então, depois que o evangelho chegar a todas as nações, etnias ali, a todas as etnias, então virá o fim. Eu apresso, você apressa o retorno do Senhor quando nós pregamos. E não é uma pressa desleixada. É uma pressa prazerosa, irmãos, daquilo que vai ter que ocorrer. Não significa uma simples pressa para que aconteça de qualquer jeito, sabe? Já porque vai ter que acontecer, né? Como quem, por exemplo, diz assim, eu vou ter que ser operado mesmo, então que eu entre logo na faca, né? Não é assim, irmãos. Ou então, se eu tenho que ir mesmo para lá, eu vou de uma vez, eu vou logo. Não, a ideia é totalmente diferente aqui. É uma ideia que denota urgência. Uma urgência prazerosa de que Cristo venha. Então, mesmo sem poder alterar o dia da volta do Senhor, e nós devemos dar graças a Deus por isso, a igreja faz parte do cronograma relativo ao regresso e triunfante e glorioso de Cristo. Irmãos, que maravilhosa graça é essa, não é? Eu e você, como povo do Senhor, igreja dele, fazemos parte do cronograma relacionado à volta dele. Nós somos intimados, irmãos, a levar adiante os eventos que devem ocorrer antes do dia de Deus. Que gloriosa bênção. Mas nós podemos ainda falar de uma outra atitude correta, que é a atitude de um proceder santo e piedoso. Toda vez que eu falo dessa palavra piedade, me lembro de um pastor, querido pastor, lá no sul do país, e ele ainda está lá, na Igreja Presbiteriana de Farroupilha. Reverendo Geraldo é conhecido como o piedoso. E eu fico pensando, será que eu e você podemos ser conhecidos assim? Pela nossa piedade, vida piedosa, proceder santo e piedoso. No verso 11, irmãos, é isso que Pedro está falando, né? Ele diz assim, visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas. E ele tinha acabado de dizer de como os céus e terra vão ser literalmente desfeitos, derretidos, queimados. Então ele está dizendo, olha, já que isso é uma verdade, vocês devem ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. E porque Pedro nos exorta a isso, irmãos, nós aprendemos aqui que a igreja se prepara para o encontro com Cristo vivendo santamente, de forma santa. Ou seja, demonstrando na sua vida os valores não desse mundo, mas os valores do céu, que já são trazidos para cá, não é? Os valores próprios daquele que crê que se encontrará com o Senhor vitorioso em breve. Nós devemos, portanto, abandonar o modo de viver antigo, contrário à palavra de Deus, proceder santo, piedoso, porque Deus nos resgatou em Cristo, exatamente desses procedimentos pecaminosos. Nós somos desafiados em Cristo, irmãos, até a sermos padrão dos fiéis. Não foi isso que ele escreveu a Timóteo? Torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. E Pedro diz que a forma como vivemos a fé cristã é o modo mais eficaz de calar até aqueles que nos atacam e que atacam injustamente a fé cristã, que caluniam a igreja. É através de uma vida santa, piedosa. Pedro nos exorta aqui a esse estilo de vida. Piedade aqui não tem o sentido de dó, não é? Eu tenho piedade, não é esse o sentido aqui. Piedade é uma referência a uma vida de devoção, a uma vida consagrada, irmãos. Toda vez que eu falo disso, eu me lembro de um dentista que muitos anos atrás veio a Betel falar, pregar. E me lembro que ele se apresentou assim. Ele disse que ele era
discípulo do Senhor Jesus, um missionário, 24 horas por dia. Nas horas vagas, ele era dentista. Irmão, irmã, é esse espírito de piedade aqui que Pedro está mencionando. É uma vida consagrada através de tudo que faz no seu dia a dia. Ele tinha a sua profissão, mas ele era mais de Deus do que da sua profissão. E ele utilizava até a sua profissão para mostrar uma vida santa, piedosa, irmãos. É a ideia aqui de reverência, de obediência, de comprometimento com a causa do Senhor. Não é uma piedade forjada, fabricada, como falsos mestres faziam na época apostólica e ainda fazem, né? Simplesmente pensando em obter lucro. Não, é a verdadeira piedade, não é? Todo conhecimento cristão, podemos dizer assim, deve vir acompanhado de piedade, de devoção. Fazer tudo como sendo para Deus, enxergando em tudo a mão de Deus, sendo conduzido 24 horas por dia por Deus. E o próprio Pedro, aqui nessa segunda carta, no capítulo 1, ele fala que Deus nos concedeu todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Ou seja, irmãos, todas as ferramentas, todos os recursos que eu e você precisamos, Deus já nos forneceu para vivermos de modo santo e piedoso. Um procedimento santo, uma vida piedosa enquanto o Salvador não vem. Mas além disso, irmãos, é correto ainda, é cristão aguardar o dia do Senhor vivendo em paz, tendo uma vida pacífica. Isso aqui é por demais interessante. Toda a ética cristã, todo o nosso comportamento como cristãos, tem como ingrediente fundamental a certeza da volta de Cristo. E isso se constitui no princípio orientador das nossas vidas. O Senhor vem. Isso deve moldar-nos, como a gente já falou. E essa expectativa, essa certeza, irmãos, deve produzir em nós uma vida de paz. É o que nós lemos no verso 14. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz. Uma das características do reino de Deus é a paz. Gente que não vive em paz, gente que não leva a paz onde está, gente que não é pacificador, no mais no sentido absoluto desta palavra, precisa ainda se identificar com as coisas do reino. Então a nossa responsabilidade no aguardo do regresso de Cristo é viver em paz com todos, fruto da paz com Deus, sendo agenciadores da paz através da palavra do Senhor, irmãos. E Pedro diz: empenhai-vos nisso, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz. Ou seja, quando Cristo voltar, Ele vai nos encontrar vivendo em paz, porque isso já vai ser fruto de empenho nesse caminho, o caminho da paz. Significa ser diligente nisso. Precisamos nos esforçar para isso. Precisamos zelar por isso, irmãos. Toda a nossa expectativa deve se traduzir numa vida que se caracteriza pela paz. E como eu disse, a nossa paz com Deus deve se refletir na nossa paz uns com os outros. Aliás, Paulo, o apóstolo, se despedindo da igreja de Corinto, ele diz essas palavras: quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Nós, irmãos, devemos manifestar paz em nosso dia a dia. Muitas vezes, conhecendo estas promessas gloriosas, nós não vivemos em paz. Nós distribuímos lutas e guerras por onde andamos. Empenhai-vos, diz aqui o apóstolo Pedro, por serdes achados por Ele, por Cristo, em paz. Nós devemos perseguir a paz, irmãos. É verdade que nem sempre é fácil preservar a paz. Romanos capítulo 12 diz, não é? Que o quanto depender de vós, se possível,
Quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. E esta não é uma palavra como que tirando a nossa responsabilidade. Não está dependendo mais de mim, então não tenho como fazer. Não, está querendo dizer que a nossa postura de vida como cristãos é uma vida pacífica. Nós devemos então estar comprometidos com a paz, devemos procurar a paz, devemos levá-la, devemos evitar contendas, atitudes que provocam dissensões, não é? Talvez muitos até discutem sobre esses ensinos, as doutrinas escatológicas, as doutrinas das coisas do fim. Não. Quem sabe você tem discutido por tantas outras coisas. Não e não. A palavra de Deus está dizendo que o cristão, enquanto o Salvador não vem, vive em paz. E devemos nos esforçar para que quando Cristo voltar, Ele nos ache vivendo assim, em paz com Ele, em paz com o nosso semelhante. Mas o verso 14, irmãos, fechando aqui, diz mais. Diz que devemos aguardar também a volta do Senhor vivendo sem mácula. Sem mácula. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. O mesmo empenho ensinado por Pedro para referir-se à busca da igreja por preservar a paz, agora ele aplica aqui a essas recomendações, uma vida imaculada, uma vida irrepreensível, não é? O que é interessante, irmãos, aqui na língua grega, essa expressão, há expressões semelhantes aqui. A expressão, os termos no versículo 12, esperando e apressando, no grego, são muito parecidos com esse empenhai-vos do verso 14. Então, na língua grega, é praticamente a mesma coisa. Esperar, apressar e se empenhar. Ele está dizendo para que nós nos empenhemos a uma vida, buscando uma vida sem mácula. A igreja aguarda a vinda de Cristo, se empenhando por viver de forma limpa, sem contaminação, cumprindo assim o propósito do Senhor para as nossas vidas. E esse, você sabe, é um desafio constante para nós. A vida cristã não é algo acabado. Nós somos uma obra em andamento. A vida com Deus não é algo completo e final ainda, né? Estamos em Cristo, somos salvos por sua graça, mas continuamos a ser desafiados a proceder sem mácula diante de todo e cada novo desafio que se nos apresenta. O crente, irmãos, é chamado a caminhar assim na fé, vivendo de forma limpa e constantemente. Aliás, isso é santificação, não é? É um desafio a perseguirmos esse caminho, nos empenhando por fazer a vontade de Deus nesse mundo. A palavra irrepreensível descreve exatamente isso também. É uma referência a uma pureza de comportamento. A ideia que prevalece é a ausência de qualquer coisa que pode se constituir numa corrupção diante de Deus. Está apontando para aquilo que o crente deve ser, o cristão deve ser diante de Deus. Fomos eleitos na eternidade para isso. O desafio da igreja, então, é para se esforçar por viver assim, mesmo que seja no meio de uma geração pervertida e corrupta. O nosso consolo maior, irmãos, é que Deus, pelo seu poder, vai nos preservar assim, para o seu encontro, ou melhor, para o encontro com Ele, nos ares. Nós lemos sobre isso na carta de Judas, versículo 24. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, e para vos apresentar com exultação, imaculados, olha a palavra aí, diante da sua glória. Que gloriosa bênção. Até porque se dependesse de mim e de você, se dependesse unicamente dos nossos poderes nulos que são, diante da glória do Senhor, jamais nós como igreja poderíamos ser vistos ou recebidos como sem mácula. Mas é Deus, diz a palavra do Senhor, é Deus mesmo quem nos apresentará desta forma em Cristo, por causa de Cristo e de sua graça. Deus nos preserva, irmãos, para que possamos ser apresentados diante do Senhor Jesus na manifestação da sua glória, no dia de Deus. No dia que, segundo o texto que lemos, vai ser um dia de juízo, mas é o dia de Deus, o dia do Senhor. Portanto, irmãos, ainda nós vivemos hoje
na tensão entre o já e o ainda não. A igreja é vitoriosa em Cristo, mas ela ainda aguarda a consumação da sua salvação, que também já está assegurada por Cristo. E podemos também dizer que após a vinda do Senhor, o que acontecerá em breve, todos os sinais demonstram isso, a história vai chegar ao seu fim. E o que fará diferença de fato, não é se você ficou desempregado na pandemia, não é se você foi contaminado, não é como ficou a economia, ainda que isso tenha valor para o nosso dia a dia hoje. Mas no dia final, o que na verdade vai fazer diferença é se temos ou não a Cristo como nosso Redentor. E se enquanto o nosso Redentor não vem, vivemos destas maneiras, com paciência e firmeza, em oração e vigilância, com uma expectativa enorme e urgência, com um proceder santo, piedoso, vida de paz, sem mácula, irrepreensível. Até porque a nossa fé se revela no modo como nós vivemos. A nossa vida hoje é uma declaração de fé, que consiste na certeza de que Deus é o Senhor da história, que Jesus Cristo vai voltar para consumar a história. E a sua volta, irmãos, deve pegar o descrente de surpresa. Não o crente, não o cristão. Você sabe que faz parte da visão da nossa igreja, da Betel, sermos uma igreja pronta para a volta de Cristo. O nosso Deus está nos mostrando que nós devemos nos preparar. Malas prontas, é a ideia. Afinal de contas, irmãos, a nossa pátria é a celestial. Nós somos aqui peregrinos. Esse é o testemunho da Escritura. Somos aqui forasteiros. Os céus e a terra passarão, o mundo passará, os céus e a terra se desfarão. É o que lemos aqui agora hoje. Ou seja, o dia do Senhor vai parar o mundo, irmãos. Não é a pandemia que vai parar o mundo, viu? Ainda que tenha os seus reflexos e que estamos sentindo alguns deles, não é? Mas não é. A vinda do Senhor é que vai parar tudo, será a vinda do Redentor, incendiando os céus, desfazendo céus e terra. Lemos aqui que a terra e as obras que existem nela vão ser queimadas, irmãos. Mas a destruição do juízo de Deus não vai ser o fim da criação. Glória a Deus por isso. Vai ser a sua regeneração em novos céus e nova terra. Verso 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. A Bíblia de estudo, Herança Reformada, diz que esse mundo tornou-se lar do pecado. Concordamos, não é? Com esse comentário. Mas o novo mundo será puro e santo. Ali habita justiça. E eu, irmãos, fico imaginando, tem até um cântico, um hino que fala isso, não é? Fico imaginando. Eu imagino, eu e você, testemunhando daquilo que o apóstolo João viu, daquilo que o apóstolo João registrou, está registrado ali no livro do Apocalipse. Imagino eu e você falando as mesmas coisas que o apóstolo João, quando ele teve a visão do dia de Deus. Ele disse no capítulo 5 de Apocalipse, a partir do verso 11: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Eu fico ainda imaginando, irmãos, eu e você, usando as mesmas palavras, falando o mesmo que João, quando ele, na continuação da visão que Jesus lhe deu, disse:
Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Irmãos queridos, que Deus nos mantenha fiéis enquanto o Salvador não vem, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, e que nós possamos viver com isso em mente, não como uma pérola esquecida, negligenciada, mas com aquilo que na verdade molda as nossas ações, até que Ele venha. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém? Vamos agora cantar sobre isso, irmãos. A música é uma das maneiras de aprofundarmos, de firmarmos as verdades que nós descobrimos na palavra do Senhor. E agora nós vamos cantar em alto e bom som a mensagem gloriosa dos profetas, dos apóstolos, do Senhor Jesus, de que o Rei está voltando. O Rei está voltando. A sua trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Os vagões de trens vazios passam ruas, quarteirões. Aviões sem seus pilotos voam pra destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Sai a última notícia, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei
Vejo a multidão subindo, ouço o coro angelical, todo o céu está se abrindo em um bem-vindo sem igual, como o som de muitas águas nós ouvimos ecoar. Aleluias ao Cordeiro, nós chegamos para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Está soando o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Glória a Deus, glória a Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor nesta hora. Nós vamos orar, irmãos, para encerrar o nosso culto. Que pena. Quero, no entanto, agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero chamar também nosso irmão presbítero Fernando Inforsato, para que venha aqui, nos dirija nessa oração de consagração das nossas vidas. O Rei está voltando, irmãos. Em seguida vamos receber a bênção, encerrando o nosso culto. Vamos orar, queridos. O Rei está voltando. Grandes trombetas anunciam a sua vinda. Ó Deus, como estamos realmente felizes, ó Deus, em ouvir a Tua palavra nesta noite. Como, ó Deus, nosso coração clama e diz: Maranata, vem Jesus. E sabemos, ó Deus, que a sua vinda, ela será gloriosa. Anjos cantando, anunciando, Deus, que o Senhor vem. E vem restaurar, e vem chamar a tua igreja. Vem chamar aqueles que foram salvos em Cristo Jesus. E nós nos alegramos, Pai, nesta noite, sabendo do banquete que o Senhor nos deu. Sabendo, ó Deus, que o Senhor está chamando o seu povo. O Senhor está clamando, está dizendo, ó Deus, que nós precisamos olhar para nós mesmos. Olhar para dentro de si e ver, ó Deus, o que o Senhor encontrará. Que igreja o Senhor irá encontrar quando o Senhor chamar. Ó Deus, e nós queremos olhar para nós mesmos. E vendo que somos pequenos diante da tua grandeza. Que somos imperfeitos, porque o Senhor ainda está purificando a nossa vida, está nos transformando a nossa vida. Por isso nós louvamos, ó Deus, porque é o Senhor que está à frente de todas as coisas. Queremos dizer, ó Deus, mais uma vez: Maranata, vem Jesus. Que o Senhor venha em honra, venha em glória. Que o Senhor, ó Deus, leve a sua igreja, sim, no momento certo, como está em teus planos. Por isso nós louvamos, ó Deus, nessa noite, nesse banquete maravilhoso que o Senhor nos deu, nessa tua palavra bendita. E nós pedimos em nome de Jesus: abençoa, Pai, toda a tua igreja. Abençoa, Pai, todos os teus filhos. Abençoa, Pai, toda a sua noiva. E pedimos em nome de Jesus que a tua graça perfeita esteja sobre ela. Nós louvamos ao Senhor por isso. Queremos nos humilhar diante do Senhor, Pai, e ver, Senhor, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. É aquele que há de vir e que irá fazer justiça plena em toda a humanidade. Louvamos a Deus por isso e te engrandecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. E agora, irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e consolações do Espírito Santo do Senhor
estejam conosco, que permaneçam conosco, hoje e até o dia da volta gloriosa do Senhor Jesus, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, irmão e irmã. Mas antes de nós encerrarmos a nossa transmissão, eu quero mais uma vez chamar o presbítero Inforsato, que vai dar uma pequena palavra e importante palavra para a igreja. Temos mais meia hora, né, pastor? Não. Meus irmãos, é uma alegria estarmos aqui, estar na casa do Senhor. É um privilégio estarmos reunidos nesta noite. Posso dizer que eu sinto falta dos amados. Posso dizer que para mim é uma grande alegria saber que, apesar de toda essa dificuldade que nós temos, Deus nos dá recursos e nos dá condições de estarmos cultuando a Ele através desse culto que nos foi apresentado. Eu quero ser bem breve, dar uma palavra da parte da tesouraria para a igreja. Dizer que, apesar dessas grandes dificuldades que nós vemos enfrentado, desse isolamento social que a gente vem sendo obrigado a fazer em decorrência da pandemia, em nenhum momento nós tivemos dificuldade na questão financeira, porque Deus nos abençoou. Deus encheu o seu templo, encheu a sua casa de recursos, e esses recursos estão sendo administrados pela igreja da forma como nós planejamos desde o decorrer do início do ano. Eu quero dizer para os amados irmãos que está sendo difícil, sim. Para alguns irmãos há algumas dificuldades, mas nós podemos dizer que nós temos suprimido todas essas dificuldades. E pedir para você, não deixe de dizimar. Não deixe de estar fazendo parte do rol daqueles que são dizimistas fiéis na igreja. Nós temos despesas que nós precisamos arcar. Nós temos também compromissos que nós assumimos com terceiros, com outros irmãos também, missionários. Nós temos várias outras obrigações que a igreja tem. E a igreja ela precisa suprir, ela precisa honrar esses compromissos. Por isso, a palavra que eu tenho da parte de tesouraria é: continue dizimando, não deixe de dizimar. Continue cooperando com a casa do Senhor, continue enchendo a casa do Senhor de recursos para que a gente possa suprir todas as necessidades. Nós temos várias obrigações ainda a serem cumpridas até o final do ano. E quem sabe até o final do ano possamos nos reunir novamente. Mas eu quero dizer para você que, apesar de tudo isso, Deus tem honrado cada centavo que tem sido depositado na casa do Senhor. Deus tem abençoado os nossos lares, tem abençoado a nossa vida e tem abençoado você. Mesmo você que não pode, eu sei que você tem orado e você tem se esforçado no sentido para que você possa, quem sabe, uma hora, poder também cooperar e também dizimar. E louvamos ao Senhor por isso. Louvamos ao Senhor por todos aqueles que têm dizimado na casa do Senhor. E peço em nome de Jesus que a sua casa seja ricamente abençoada. Nós queremos encerrar essa pequena e breve mensagem da parte da tesouraria dizendo que, apesar de tudo, Deus tem honrado a sua casa. Deus tem honrado seus filhos. E Deus tem abençoado cada um de nós. Louvamos ao Senhor por isso. Por isso, que Deus abençoe cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém.